Meus irmãos, nessa noite o Senhor quer falar conosco sobre a forma de Ele nos conduzir em meio às nossas batalhas, a forma de Deus tratar conosco em meio às guerras, quando Deus nos leva pelo caminho mais longo, quando Deus conduz os nossos passos por um caminho de deserto, por um caminho de sofrimento, por um caminho de luta, por um caminho de, às vezes, até de perdas. Mas como assim, pastor? Deus faz isso? Aqui na palavra do Senhor fica claro que Deus faz isso. Deus tirou o povo do Egito, libertando o povo do Egito, e Deus conduziu o povo no deserto. Deserto é sinônimo de luta, deserto é sinônimo de dias difíceis. E quantos de nós, meus irmãos, quantos de nós não nos perguntamos: por que estou passando por isso, Senhor? Por que o Senhor permitiu que eu perdesse isso? Por que o Senhor tirou de mim esse algo? Por que eu estou passando por essa luta na família? Por que o caminho está tão difícil para mim? Por que está tão seco? Por que as coisas não funcionam para mim? Talvez você esteja agora mesmo vivendo uma situação como se fosse um deserto em alguma área da sua vida, seja na área financeira, seja na área sentimental, seja na área até ministerial, seja na área familiar, mas talvez você esteja vivendo uma área, uma situação da sua vida que se assemelha às circunstâncias de um deserto. O povo de Israel também experimentou disso, esteve lá, saíram do Egito com um milagre impressionante. Você lembra disso? Que Deus fez com que o mar se abrisse ao meio, o povo passasse a pés enxutos, depois Deus engoliu o mar, matando todo o exército de Faraó. Isso é um milagre, é um dos maiores milagres que a Bíblia registra, algo impressionante. Então o povo saiu do Egito debaixo de um milagre. O povo saiu do Egito vendo algo impressionante aos seus olhos. Eu não sei você, mas se experimentássemos de algo parecido com isso. O povo saiu debaixo de pragas, mar aberto, coluna de fogo protegendo do frio, nuvem protegendo do calor. E mesmo assim, irmãos, Deus os levou pelo caminho mais longo. Deus os levou pelo deserto durante 40 anos. Diga assim, 40 anos. Deus tratou com o povo. Quando Deus quer tratar conosco, não é no nosso tempo, é no tempo dele. Quando Deus quer forjar em nós algo da parte dele, é no tempo dele. Não adianta a gente dizer, já está bom, Senhor, porque enquanto ele não achar que está bom, a gente permanece no deserto. Mas aí vem os porquês. E aqui em Deuteronômio capítulo 8, Moisés responde claramente porque Deus tinha um propósito pedagógico com o seu povo. O deserto nunca foi um castigo, o deserto sempre foi uma escola para o povo de Deus. Então nós mudamos a estação e o tempo, mas permanece o mesmo Deus. Quando Deus quer tratar conosco, Ele nos leva a caminhos mais longos. Quando Deus quer mudar algo em nós, Ele nos leva a caminhos como o deserto, Ele nos leva até a lugares como vales, Ele nos leva a lugares dolorosos, a estações difíceis, porque não é Deus nos castigando, é Deus nos ensinando, não é Deus nos punindo, é Deus nos forjando. Nós precisamos olhar assim, a nossa perspectiva fará toda a diferença, como nós nos comportaremos nas lutas. Nós estamos no meio de uma geração que não aguenta pressão, irmãos. É uma geração sensível demais, que se você falar um pouquinho mais, com mais ênfase, ou talvez de uma forma mais rude, os irmãos ficam tão feridos que não voltam mais para a igreja. É uma geração muito sensível. E se a gente não cuida disso agora, a gente vai formar a próxima geração pior ainda. Nós precisamos aprender a lutar nossas guerras. Nós precisamos aprender a suportar as guerras que Deus nos leva a enfrentar.
Hoje eu quero com você aqui, nesse texto, encontrar algumas verdades que nos ensinam exatamente a nos comportar nas nossas lutas. Amém? Amém ou não? O que o mundo precisa é ver você como um homem ou uma mulher de fé, que em meio às batalhas não desiste, que em meio às dificuldades você permanece de pé, que em meio aos desertos da sua vida você está lá dando glória a Deus, que em meio às perdas você está dizendo: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. O que o mundo precisa? Encontrar homens e mulheres de fé e esperança nessa geração, que são diferentes. Olha para essa pessoa ao seu lado e diga assim: você é diferente. Diga assim: você é diferente desse mundo. Mas diga mesmo: você é diferente desse mundo. Diga assim: a Bíblia vai dizer. Diga a ele aí, irmãos, em nome de Jesus, diga a essa pessoa que está ao seu lado, diga assim: a Bíblia vai dizer que há uma diferença de quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Então diga ela assim: não se embarace. Se você serve a Deus, você é diferente. Quais são as lições que a gente aprende aqui nesse texto? Primeiro, algumas coisas que a gente vai aprender com ambientes como deserto, com lutas como o deserto das nossas vidas. Primeira coisa é que em ambientes assim, Deus revela o que realmente está no nosso coração. As lutas revelam o que está no nosso coração. Dias difíceis revelam o que está no nosso coração. Olha o que diz o verso 2 do capítulo 8 de Deuteronômio: lembrem-se de como o Senhor seu Deus os guiou pelo deserto esses 40 anos, humilhando vocês. Quem fez isso? Quem fez isso, irmão? Vocês estão comigo aqui, irmão? Não parece. Quem fez isso? Deus. Deus humilhou o seu povo. A gente fica, irmãos, a gente precisa, irmão. A gente precisa amadurecer. A gente precisa crescer. A gente precisa ver uma palavra como essa e a gente dizer: meu Deus do céu. E eu estou aqui me queixando porque está difícil. Deus, a Bíblia está dizendo que Deus os levou por 40 anos no deserto e humilhou, e pondo à prova seu caráter, para ver se eles obedeceriam ou não os mandamentos. Ou seja, nós precisamos aprender que as lutas revelam o nosso coração. As guerras, às vezes Deus permite para revelar o que está no nosso coração. E a gente não conhece uma pessoa quando tudo vai bem, a gente conhece uma pessoa quando as coisas estão difíceis. Eu tenho um post meu, que é o post mais compartilhado no meu Instagram, que é: valorize quem fica com você no meio das tempestades, porque em dia de sol, qualquer praia fica lotada. Esse é o post que mais as pessoas compartilham, porque é uma verdade bíblica. É na hora das lutas que se revela o coração. Então a gente precisa aprender a guerrear nossas batalhas. No Egito, irmão, de onde Deus tirou o povo, havia pão, havia alho, havia cebola, havia carne, mas havia corrente nos pés. Preste atenção nisso, porque o povo se fartava daquilo que enchia a sua barriga, mas o povo não a despertava para as correntes dos seus pés. Deus levou o povo no deserto, não tinha nada disso, não tinha cebola, não tinha alho, não tinha carne, mas não tinha o principal, que eram as correntes dos pés. Mas sabe onde estava o coração do povo? Não era na corrente, era naquilo que enchia o seu estômago, o seu ego. Nós vivemos essa geração também. Se a gente não se atentar, nós estamos em busca só daquilo que alimenta o nosso ego, o nosso estômago, e a gente esquece que a gente pode estar vivendo com corrente nos pés. O povo reclamava da comida, murmurava contra Moisés,
reclamava da água. Fizeram bezerro de ouro. O deserto, irmãos, apenas revelou o que estava no coração daquelas pessoas. Porque as lutas ou o deserto tira a maquiagem espiritual que a gente constrói. A gente gosta de maquiar. A gente gosta de botar a roupa de crente. A gente gosta daqui dentro das quatro paredes de fazer uma maquiagem. Mas aí, irmão, o deserto vai revelar o que está no teu coração. As lutas na sua casa vão revelar o que está no seu coração. Se é Deus ou se é você que está no trono. Se a sua prioridade é a presença de Deus ou se a sua prioridade é o seu eu. Deus ali levou o povo para provar o que estava no coração dele. E o deserto, ele mostra se obedecemos a Deus ou obedecemos ao eu. E se obedecemos a Deus, se é por amor ou por interesse. Se confiamos que quando vemos aquilo que nós vemos, ou se confiamos naquilo que nós sentimos. O fato é que a gente passa por lutas, e as lutas da vida funcionam como um teste de pressão, que revela, irmãos, realmente o que nós somos por dentro. Porque o que a gente é por fora, é muito fácil a gente maquiar e mostrar para as pessoas algo. Mas na hora da luta você não consegue esconder. Na hora da batalha você não consegue esconder. Eu já me surpreendi muito com pessoas, e às vezes até comigo. Pessoas que aqui dentro adoram, é uma santidade 100%. Mas basta um problema lá no trânsito, que a pessoa se revela. E eu disse, uai, que é isso, irmão? Esqueceu que tu é crente, irmão? Porque na hora da luta a gente revela o que está no nosso interior, irmão. Quantas vezes a gente não está na casa de pessoas, na casa de discípulos, aconselhando, conversando, basta uma situação difícil, basta um menino tirar a paciência, basta o marido falar algo e a mulher discordar na frente dos pastores, a casa cai, irmão. Os corações são revelados e a gente se surpreende, diz assim. Isso aqui é para mostrar uma realidade, que a gente precisa cuidar primeiro do nosso coração, antes da nossa maquiagem. A gente precisa investir dentro, é formar Jesus dentro do seu coração, é trazer Jesus para dentro do seu coração. Não adianta você querer andar com Jesus, mas deixar Ele do lado de fora. Você precisa dizer, Jesus, vem morar aqui dentro, muda o meu coração, Jesus. Por quê? Porque na hora das lutas, irmãos, o que você vai mostrar é o que está dentro do seu coração. Você está entendendo ou não? Amém? Amém ou não? Se Jesus não está dentro do seu coração, na hora que você perder a paciência, na hora que estiver no meio de uma guerra, o que vai sair de você é o que está dentro. A gente só dá aquilo que a gente tem. A gente só dá aquilo que a gente tem. Você está entendendo não? Amém? Então Jesus deixa claro aqui que levou o povo no deserto para provar o coração deles. 40 anos, Deus provando o povo. Quantos momentos de dificuldades, porque momentos de dificuldades mostram se há fé no nosso coração ou se não há. Momentos de dificuldades vai nos mostrar o nível da nossa maturidade. Você sabia que maturidade não tem a ver nada com idade, tem a ver com a forma que você lidar com as coisas. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai encontrar José. Deus alongou o caminho de José, irmão, de um jeito, só Deus pode explicar. Pegou um jovem, fez com que ele passasse uma injustiça dentro da sua casa. Os irmãos o venderam.
viveu outra injustiça dentro da casa de Potifar, foi parar na prisão, foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, falsamente acusado. Deus alongou o caminho desse jovem, irmão, para provar o coração dele. Então entenda uma coisa nessa noite, igreja do Senhor: nossas lutas revelam um coração confiante em Deus ou não. Anos depois, esse jovem chamado José governa o Egito, porque Deus provou e aprovou. Deus quer provar e aprovar eu e você. Você está comigo? Então, as suas lutas atuais, seu deserto atual está revelando sobre o seu coração. Preste atenção nisso. Olhe para você. Para de olhar para os outros um pouquinho. Olha para você. Para de estar mostrando o erro do outro e começa a olhar para o meu e o seu erro. Para de achar que você é o perfeito, é o santo e o outro não. A gente precisa começar a olhar para nossas reações, nossas atitudes diante das nossas guerras, nossas batalhas. Diante dos nossos desertos, quem somos nós? Diante do deserto da sua família, quem é você? É alguém paciente ou é alguém impaciente? É alguém generoso ou é alguém que não é generoso? É alguém que tenha a bondade ou não? É alguém que tem gratidão ou é alguém que tem murmuração? É alguém que tem independência de Deus ou alguém que tem autossuficiência? Quem é você na hora das guerras? Segundo, o deserto nos ensina que a verdadeira vida vem da palavra de Deus. Olha o que diz aqui no verso 3 desse texto, diz assim: sim, ele os humilhou, permitindo que tivesse fome. Em seguida ele os sustentou com um alimento que nem os seus pais, nem os antepassados conheciam, a fim de lhe ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Nós precisamos, irmãos, ter essa consciência que a nossa vida não se baseia só no pão dessa terra. Deus permitiu a fome e depois Deus manda o maná. Por quê? Para ensinar a lição mais importante, que o sustento físico é secundário. Escute, sustento físico é secundário, irmão. Porque o sustento essencial, ele é espiritual nas nossas vidas. Só que a gente insiste em inverter essa pirâmide. E a gente coloca o sustento físico como prioridade. E a gente dá a nossa vida por isso. A gente vende a nossa alma por isso. E a gente esquece do sustento espiritual. A razão de muitos estarem largando o caminho do Senhor, abandonando a igreja, esfriando na fé, é a falta de sustento espiritual, porque acha que a sua vida é só feita de pão. E Deus está dizendo aqui ao povo: nem só de pão vive uma pessoa, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, sim. Você está entendendo ou não? A Bíblia nos ensina que nós somos feitos de 3 esferas. Nós somos corpo, e esse corpo volta para o pó. Nós somos alma, que é o que nos dá a consciência. E nós temos um espírito, que é o que nos dá a vida. E a gente não consegue nem perceber a proporção da coisa. Porque alma e espírito são realidades eternas e realidades espirituais. Você não vê nem alma nem espírito, você vê corpo. Mas a proporção é 2:1, mostrando a importância de um sustento espiritual sobre o sustento físico. Mas a gente não dá esse entendimento, a gente só olha para o físico.
E Deus querendo nos chamar a atenção. Deus estava chamando a atenção do seu povo aqui. Para de pensar só na cebola, no alho, na comida do Egito. Começa a pensar no que eu tenho para dar a vocês. Para de pensar um pouquinho nas coisas que esse mundo oferece. Começa a pensar também nas coisas que eu ofereço a vocês. Se nós queremos ser uma igreja fortalecida em fé, nós precisamos começar a pensar mais nas coisas de Deus, nas coisas do céu, nas coisas do alto. Pensar também, ocupar a nossa mente com essas coisas que vêm do alto, deixar o nosso coração ser inundado por essas coisas que vêm do alto. Essa ideia aqui de Deus sugere, irmãos, que embora a necessidade física exista, que a gente precisa comer, um abrigo para a gente descansar, saúde, nosso corpo, sejam importantes e são, a gente precisa cuidar disso para sobrevivermos. Elas, por mais que a gente tenha, elas nunca trarão propósito na nossa vida. A gente pode ter nosso armário, a nossa... Me ajuda aí, como é o nome? Despensa. A gente pode ter a nossa despensa na casa lotada de comida, irmãos, armados. Parece mais um supermercado. Que tem gente assim, né? Vai fazer feira, estoca. Eu compro fardo, pastor, para não faltar. Glória a Deus. Meu. Mas não sabe você que isso vem de uma cultura passada. Quando as coisas eram difíceis. E que os nossos avós e bisavós, quando ia comprar, comprava para estocar, porque... na próxima semana o preço dobrava. Aí a gente vem trazendo essa cultura e a gente estoca. Tem lá 10 quilos de arroz, 10 quilos de feijão, 10 quilos, às vezes até estraga, dá bicho. Era o que Deus está dizendo aqui, o maná é para hoje, porque se você guardar, vai estragar. Aí Deus querendo nos ensinar que isso sugere que, embora a necessidade física, elas sejam reais e elas precisam de cuidado para a nossa sobrevivência, irmãos, elas nunca trarão propósito. Porque a gente pode ter a despensa lotada, mas a gente pode ter uma alma vazia. Conheço pessoas que são ricas, milionárias. Eu atendia pessoas que tinham muito dinheiro, mas tinham a alma carente e vazia. Porque as coisas dessa terra não trazem propósito. Você está entendendo, não? E muito menos uma paz duradoura. Jesus usou exatamente esse versículo quando ele foi tentado pelo diabo no deserto, Mateus 4:4. Jesus estava com fome, 40 dias sem comer e sem beber, irmãos. Mas sabe que Jesus respondeu para o diabo? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. A gente precisa usar esse versículo como arma de guerra para a nossa guerra. A nossa guerra. Eu não estou falando da sua guerra com pessoas, eu estou falando da sua guerra com você. Você precisa dizer para você, nem só de pão vive, eu vivo. Nem só de pão eu vivo. Porque o pão pode ter hoje, pode não ter amanhã. Mas o que não pode faltar na minha vida é a palavra do Senhor. Um emprego pode ser hoje, pode não ser amanhã. Mas o que não pode faltar é a palavra de Deus que permanece para sempre. A saúde pode estar hoje, pode falhar amanhã. Mas o que não pode faltar é a palavra de Deus que nos sustenta. As pessoas podem estar conosco hoje, mas podem nos abandonar amanhã. Mas o que não pode faltar é a palavra de Deus que nunca falha. Isso é o que nos torna homens e mulheres prontos para vencer as batalhas da nossa vida. O maná caía todo dia, irmão. E Deus deixou muito claro, não pode guardar para o próximo dia. Isso era um padrão, Deus estabelecendo um padrão para a vida daqueles que confiam no Senhor. Confie que o amanhã eu tenho uma nova provisão para você. Confie que o choro dura uma noite toda, mas a alegria ela vem quando amanhece. Confie que as minhas misericórdias se renovam a cada manhã. Confie que o amanhã é um milagre novo na sua direção. Alguns ali ainda guardaram o maná, com medo, porque é tendência do ser humano. Deus fala na sua palavra.
mas a gente quer dar um jeitinho, a gente guarda um pouquinho aqui escondidinho, não vai ter problema nenhum. Quando eles foram no outro dia ver o maná, estava podre, com bicho. Porque a palavra de Deus, ela não mente. Aquilo que ela diz, acontece. Então Deus queria que eles vivessem um dia de cada vez, dependendo dele diariamente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está buscando primeiro o pão, ou seja, o que é o pão? A solução humana dessa terra? Ou você está buscando primeiro a palavra? O que é a palavra? A solução divina que vem do alto para nossas vidas. Se tem uma coisa que as nossas lutas nos ensinam e provam o nosso coração e nos instrui, é sobre prioridades. Todas as vezes que a gente tirar a prioridade de Deus, a gente pode falhar. Eu já falhei muito por simplesmente tirar a prioridade de Deus em alguns instantes. Não estou falando de dia, estou falando de alguns minutos. E a gente precisa estar atento para isso. Priorize o que é de Deus. Priorize colocar a presença do Senhor no seu coração. Por quê? Porque se você priorizar isso, você está priorizando o que sai da boca de Deus para preencher você. E naturalmente vai sair de você para outras pessoas. Por último, irmãos, o deserto é prova de amor paternal. Deus disciplina para o nosso bem. Deus é um pai que nos disciplina, mas a disciplina de Deus é para o nosso bem, não é para o nosso castigo, é para o nosso crescimento. Verso 5, a Bíblia diz, nesse texto, capítulo 8, pensem nisto: assim como o pai disciplina o filho, também o Senhor, seu Deus, disciplina vocês para o seu próprio bem. A Bíblia é clara, dizendo que Deus disciplina como um pai, mas disciplina para nos fazer mudar. Deus não nos leva ao deserto porque nos odeia. Deus não nos leva às crises porque Ele está com raiva da gente. Deus não nos leva a viver problemas e perdas porque Ele está nos castigando. Não, Deus, Ele está nos amando. A gente aqui não percebe, porque a gente insiste em comparar Deus com o nosso pai biológico, e a gente acha que as lutas que Deus nos permite viver é como o nosso pai biológico, que nos castigava, disciplinava com castigo. Vá para a cadeira como é? Cadeira de quê? Me ajuda aí, cadeira de quê? Cadeira do pensamento. Vá para a parede de quê? A parede do silêncio. A parede de quê? Vá para o quarto escuro. Vá ficar de joelho no milho. E isso eu estou falando da parte boa, porque a parte, irmão, a parte ruim é: pega lá aquele cipó de goiabeira, que tu vai ver agora o que é que eu vou fazer. Espera aí que eu vou pegar o cinto agora, tu vai ver. Isso é quando dá tempo, porque quando não dá é o que tiver na mão. Espera aí, menino. Joga a colher de pau, joga a panela. Deus não é assim, irmão. Deus, Ele nos leva às dificuldades porque Ele nos ama. É um bom pai. Deus é um bom pai, amém? Deus é um bom pai para você. Deus é um bom pai para você. Grave isso no seu coração. Deus é um bom pai. E um bom pai, escute, um bom pai não deixa o filho crescer mimado. Um bom pai não deixa o filho crescer mimado. Deus não quer você mimado, cheio de mimimi. Não, Deus, irmão, Ele vai pressionar você para você virar homem ou virar mulher. Porque o pai que mima filho, irmão, mãe que mima filho, tenha cuidado com isso, porque está formando uma geração sensível demais, sem resistência.
e às vezes até sem caráter. Deus permite lutas controladas para formar uma força interior em mim e em você. Deus fez isso aqui nesse texto de Deuteronômio 8. No deserto, olha o que diz o texto: as roupas não se rasgaram. 40 anos. Que pai é esse, irmão? Que pai é esse? 40 anos, o pai cuidando, dizendo assim, ó, as suas roupas vão ficar intactas. 40 anos, irmão. Eu tenho orado lá em casa. Eu tenho roupa de quase 10 anos lá em casa, mas eu tenho orado, Senhor, sustenta mais 30. 40 anos, irmão, e a roupa não era no guarda-roupa, não, a roupa era na pele, dia e noite, noite e dia. 40 anos no deserto. Que pai é esse? É um pai que cuida dos detalhes. Aí o texto diz que Deus disse assim: os seus pés não vão inchar. 40 anos você vai caminhar no deserto e não vai ter um inchaço nos seus pés. Eita Deus, agora faz isso agora, Senhor, na minha vida. Porque a gente passa um dia de trabalho, chega em casa com os pés inchados, bota o pé para cima, meu pé está inchado. Que pai é esse? É o pai que sustentou no que era humanamente impossível, irmão. 40 anos num deserto de 40 graus e nenhum dos pés inchar e não ter nenhuma bolha. Que pai é esse? Ou você não atentou para esses detalhes? Esse é o seu pai, que cuida dos detalhes e que faz coisas que humanamente são impossíveis na sua direção. No final, tudo isso era apenas para preparar o povo para entrar na terra prometida. Balança a pessoa que está ao seu lado e diz assim: ou você acha que você vai entrar no céu de qualquer jeito? Ou a gente acha que a gente vai entrar no céu de qualquer jeito? Deus está dizendo assim: vocês não vão entrar em Canaã de qualquer jeito. Então, quer dizer que Deus permite algumas coisas que a gente vive aqui, que é para nos preparar para acessar o que Ele tem para nós. O deserto nunca é destino, o deserto é caminho. Então Deus usa as lutas para nos preparar para as bênçãos, que sem caráter formado, essas bênçãos nos destrói. A gente quer muita bênção, a gente quer muito entrar nessa terra que o Senhor disse que tem leite, tem mel, tem descanso, tem frutos grandes. Mas Deus diz assim: se você entrar de qualquer jeito, essa bênção vai destruir você. Então precisa de um caráter formado, precisa de mudança, precisa de ser lapidado, precisa de ser quebrado e refeito, precisa de ser limpo, precisa ser tratado, precisa tirar os carrapichos, precisa parar a lã da ovelha, precisa tirar a sujeira dos olhos, precisa desentupir o ouvido para ouvir bem, precisa ungir a cabeça. Às vezes precisa até usar a vara e o cajado. Mas é tratamento de Deus para nossas vidas. A disciplina de Deus é um ato de amor, irmãos. A disciplina que Deus nos faz viver é um ato de amor. E ela tem um objetivo que visa o nosso amadurecimento espiritual. Como assim, pastor? A disciplina de Deus, ela corrige nossos desvios, para que a gente possa participar da sua santidade e produzir frutos de justiça nessa terra. E eu sei que é doloroso, às vezes, a forma que Deus trata conosco, em alguns momentos, mas eu sei que também é o amor dele por nós. Então a gente precisa parar de achar que tudo é perda, tudo é o diabo, que tudo é consequência, que tudo é maldição na nossa vida, que tudo é punição. Não, tem coisas que é permissão de Deus.
Tem coisas que Deus está permitindo para a gente mudar. Ah, mas quem tem que mudar é o outro. Não, quem tem que mudar é você, irmão. Ah, é porque eu sou assim, porque é reflexo do outro, é porque o outro me falta, é porque eu não tenho isso, é porque eu não tenho aquilo, é porque eu não tenho isso. E Deus dizendo, não, você tem o que baixa, você já tem a minha presença, eu já sou o seu pai, eu estou tratando com você como um pai que trata com o filho. Eu permito que você agora vai ter que sofrer um pouquinho para amadurecer, você vai ter que suar para você ter as suas coisas, você vai ter que mudar se você quiser ser abençoado. Deus está tratando comigo, com você, irmão. Mas a gente precisa abrir os nossos olhos espirituais para enxergar assim. Quando a gente enxerga, irmãos, a melhor coisa para os meus filhos é eu perceber que eles estão enxergando que eu estou tratando deles para que eles melhorem. Eu, como pai, fico satisfeito quando eu percebo que a forma que eu estou educando, a forma que eu digo não para algumas coisas, eles entendem que é para o bem deles. É assim também que Deus ama, é quando Ele vê em nós que nós estamos confiando na forma dEle de nos tratar, e a gente diz, tá bom meu pai, eu entendo, e a gente muda, amém? E a gente muda, e a gente diz, Senhor, não vale a pena, que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Que adianta eu correr atrás de tantas coisas aqui, e eu perder aquilo que é mais importante? E que nessa noite a gente possa sair daqui, irmãos, meditando e refletindo nas lutas que a gente está vivendo, nas dificuldades que a gente enfrenta, e a gente possa enxergar a mão de Deus, a mão do nosso Pai, está nos tratando, nos levando para esse lugar de lapidação, e a gente pare de uma vez por todas de sermos resistentes ao tratamento de Deus. Filho resistente, irmãos, ele não agrada o coração do pai. O que agrada o coração do pai é um filho submisso, obediente, que confia acima de tudo, que o pai diz não e o filho diz está certo, sim senhor, que o pai diz, olha, agora você vai ter que fazer isso se quiser chegar nesse lugar, e ele diz, está certo meu pai, eu vou fazer porque eu sei que é o melhor para mim. Mas tão ruim e duro é para um pai quando diz assim não, e o filho lá esperneia, dá aquelas, né? E não consegue aceitar um não. Nós não podemos ser filhos assim, amém? Você tem um pai que cuida de você nos detalhes, você tem um pai que sustenta você todos os dias, e o que ele mais espera é te encontrar como filho submisso, obediente, e que se rende, não resista, se renda. Esse é o melhor caminho para você. Você está comigo? Você ouviu Deus falar com você? Nós vamos orar juntos. Aleluia. Queria que você segurasse na mão de uma pessoa. Nós vamos orar um pelo outro. Segura na mão de uma pessoa que você queira escolher nessa noite. Quero que você ore por ela nessa casa, mais uma vez. Em nome de Jesus. Deus tem grandes coisas para a nossa vida. Deus é um Pai generoso. É um Pai que nos prometeu uma terra que emana leite e mel. Tem uma promessa de abundância na sua direção. Uma promessa de prosperidade. Uma promessa de milagres todos os dias. Mas você precisa deixar que Deus te guie, que Deus te conduza, que Deus trate com você em algumas áreas específicas. E você sabe o que Deus está tratando com você. Talvez eu não sei, talvez essa pessoa que está segurando sua mão não saiba, mas você e Deus sabe qual é a área que Deus está mexendo, qual é a área que Deus está te confrontando, qual é a área que Deus está te apertando para mudar, para forjar. Então você precisa se submeter a Ele. Em nome de Jesus, quero que você possa orar por essa pessoa. Quero que você possa levantar sua voz de oração nessa casa.
em nome de Jesus. Enquanto o ministério começa aqui, nós vamos fazer uma oração aqui poderosa. Quero que você levante sua voz em oração e que você possa estar apresentando essa vida diante do Senhor e dizendo: Senhor, trata com essa pessoa, trata com esse homem, essa mulher, continua a tratar com ele e com ela. Nessa noite o Senhor falou aos nossos corações. Nós cremos, Pai, que a Tua palavra ela foi pertinente para esse tempo, para fortalecer a nossa vida, para nos dar uma perspectiva diferente, um olhar diferente para nossas lutas. Nessa noite, Senhor, o Senhor nos ajustou, nos posicionou no lugar em que nós estamos agora, na consciência de que esse não é o nosso destino, esse é apenas o caminho. Pai, nós oramos em Tua presença agora, tomamos autoridade do Teu nome, Jesus, para declarar que o Senhor é maior sobre as nossas vidas. Que ainda que possamos estar vivendo desertos, passando por vales, enfrentando lutas, mas a nossa palavra vai queimar em nosso coração, dizendo: nem só de pão nós decidimos viver, mas decidimos confiar em toda palavra que sai da Tua boca, Senhor. Fortalece os Teus filhos, fortalece esse homem, essa mulher, Senhor, nessa noite. Dai sabedoria a ele e a ela para enfrentar as suas lutas e suas guerras. Faz-os enxergar a Tua poderosa mão, assim como o Senhor esteve 40 anos com o Teu povo no deserto. Esteja conosco também, Senhor, nos conduzindo, nos livrando, nos abençoando, nos sustentando nos detalhes. O Senhor é o mesmo de ontem, o Senhor é o mesmo de hoje, o Senhor é o mesmo de amanhã. Nós confiamos plenamente no Senhor, entregamos agora, Pai, a nossa vida, nossa casa, entregamos nossas guerras em Tuas mãos. Eu sei, Jesus, que o Senhor tem o melhor. Eu sei, Jesus, que o Senhor tem uma saída. Eu sei, Jesus, que o Senhor está tratando conosco. Trata com Teu filho e Tua filha. Trata, Senhor, como o Senhor quiser. Lapida, forja, Senhor, transforma, quebra, Senhor, e refaz. Em nome de Jesus, o Senhor é um Deus que não perde batalhas. O Senhor é um Deus que não perde batalhas. O Senhor é um Deus que sustenta. É o mesmo Deus, Senhor, que mandava uma coluna de fogo no meio do deserto. É o mesmo Deus que mandava uma nuvem no meio do deserto para proteger. O Senhor é esse que ainda faz. E eu creio, Senhor, eu creio na transformação, eu creio no resgate dessa casa, eu creio, Senhor, na mudança desse quadro, eu creio que esse deserto vai parar, eu creio que essa luta vai cessar, eu creio, Senhor, que essa crise, ela um dia vai acabar, porque não é destino para você, não é destino para a sua família, isso é apenas um caminho que Deus está levando para aperfeiçoar, para fortalecer, para amadurecer, para engrandecer, porque a bênção que o Senhor tem é grande, porque a promessa do Senhor é grande para você e a sua família. Em nome de Jesus, assim será sobre a sua vida. Nessa noite o Senhor está te revestindo de força. Nessa noite o Senhor está te capacitando com a mesma capacitação que o Senhor deu ao povo no deserto. Nessa noite o Senhor está liberando sobre você a mesma unção, a mesma unção, a mesma unção, a mesma unção, a unção dos detalhes, a unção do impossível, a unção dos milagres sobrenaturais, a unção, Senhor, da provisão do alto, a unção do maná que sustenta todos os dias. Todos os dias. Oh, Senhor, faz isso. Nós confiamos em Ti, Pai. Os nossos olhos podem não enxergar, a nossa matemática pode não fechar a conta, mas nós confiamos no Senhor como nosso Pai, um Pai que não nos deixa faltar nada, um Pai que de última hora surpreende, um Pai que envia recursos sem sabermos de onde, um Pai que abre portas onde não tem nem parede. Senhor, aqui estão Teus filhos, estão enfrentando guerras de diferentes níveis.
Nós não sabemos, mas o Senhor sabe as lutas que há dentro desse coração, Senhor. O Senhor sabe de quantas vezes esse homem, essa mulher tem pensado em desistir. O Senhor sabe em quantas noites sem dormir esse homem, essa mulher tem enfrentado. O Senhor sabe como anda perturbada a sua alma. O Senhor sabe, Senhor, como anda aflito a sua mente por uma questão financeira. Oh Pai, o Senhor sabe muito bem as lutas que essa mulher tem enfrentado, Senhor, as guerras, a resistência. Quantas vezes ela já pensou em tirar a sua vida, mas o Senhor a trouxe nessa noite aqui para dizer: isso não é o teu destino, isso é apenas um caminho, isso não é o seu destino, você não nasceu para viver assim. Sustenta, Pai, fortalece, Senhor, fortalece com a tua palavra, fortalece com a tua presença, faz-nos entender, Senhor, que não só de pão nós vivemos. Faz-nos entender, Senhor, que nada vale a gente perder a nossa alma para ganhar esse mundo. Nos faz colocar os nossos olhos em Ti, Jesus. Nos faz sair por essas portas mais cheios de vontade de alcançar pessoas, de falar do Teu amor, de dizer: o Senhor é poderoso para fazer. Ô Senhor, nos envia para pessoas que precisam. Faz isso, Pai. É isso que nós clamamos nessa noite, em nome de Jesus.